pessoal, hoje sexta-feira, dia 7 de outubro, a gente está encerrando aí a primeira semana do mês no nosso mercado. E em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente o pessoal que está mandando para mim algumas mensagens parabenizando o nosso canal por divulgar a informação aí do fluxo dos grandes players internacionais que atuam no nosso mercado. E realmente eles fazem uma pressão de preços bem interessante nos nossos ativos, conforme vocês estão conseguindo acompanhar aí nesses 6 meses que a gente já está com o nosso canal no ar através do YouTube. Vamos voltar aqui para o gráfico. A gente está com o gráfico semanal do Ibovespa. Vocês estão lembrados que a gente está traçando aqui essa extensão de Fibonacci já há algumas semanas com vocês, e essa movimentação dessa semana a gente saiu praticamente de uma congestão, né, pessoal? A gente estava aqui entre a extensão de meio e a extensão de 618 dessa possível segunda perna de alta do nosso mercado. Qual foi a primeira perna de alta? Para quem é novo no canal, a gente desenhou aqui uma primeira perna de alta do início de janeiro até o final de abril. A gente saiu lá dos 37 mil pontos e a gente foi buscar lá os 54 mil pontos. E essa segunda perna a gente começou lá nos 48 mil pontos, lá meados do mês de junho, e tem como projeção agora, pessoal, 66 mil pontos para o nosso mercado. Depois que a gente atingiu essa região de preços aqui de 59.100 pontos, meados do mês de agosto, a gente teve 6 semanas de congestão no nosso mercado. E essa semana a gente fez o que? A gente rompeu esse patamar de preços, que era a nossa resistência em relação a essa extensão de 68, e a gente tem agora como objetivo principal lá a região dos 66 mil pontos no nosso mercado. Caso a gente tenha um recuo dos preços, qual que é a região agora que passa a ser o nosso suporte imediato? Novamente essa região de 59.100, e o fechamento do pregão de hoje, a gente fechou 2 mil pontos acima desse patamar para o nosso mercado. Vamos lá falar de fluxo? Pessoal, olha que interessante. Dá uma olhada como é que ficou o fechamento do pregão de hoje, pessoal. A gente estava já tratando no nosso giro, a gente fez um giro um pouco mais tarde hoje, por volta de 2h20 da tarde, e eles estavam com uma ponta vendedora no nosso mercado futuro e também uma ponta vendedora no nosso mercado à vista. Até o mercado futuro eles incrementaram vendas, eles estavam vendendo cerca de 40 milhões de reais e passaram praticamente aí para 100 milhões de reais. E no nosso mercado à vista eles estavam vendendo cerca de 50 milhões de reais e eles passaram para quase 500 milhões de reais. Mais um movimento de quê? De leilão de fechamento. Vamos botar para vocês aqui aquela evolução, inclusive, dos nossos contratos em relação ao mercado futuro e o mercado à vista, e dê uma olhada, pessoal. Olha como é que eles ficaram no nosso mercado durante todo o pregão de hoje. Basicamente vendedores no nosso mercado à vista. Inclusive, depois de 1h da tarde, eles inverteram a mão para vendas também no nosso mercado futuro. E quem está acompanhando a movimentação deles aí no nosso canal durante a semana, eles estavam bastante compradores no mercado futuro. Inclusive chegaram a zerar aquelas posições vendedoras para o nosso contrato, que vai vencer agora na próxima quinta. E isso ajudou o quê? A empurrar o índice realmente nessa valorização em relação à movimentação da semana. Então, essa movimentação, pessoal, foi construída no leilão de fechamento. Antes do leilão, 30 milhões negativos. Depois do leilão, 444 milhões positivos no nosso mercado. Conseguiram perceber aonde que está o dinheiro e que realmente que estão fazendo no nosso mercado? Então é isso que a gente prega para que vocês fiquem sempre atentos nessa informação em relação ao fluxo. Bom, olhando aqui as informações dos nossos contratos em base intradiária, isso que a gente comentou com vocês, que vocês já conseguiram visualizar, foi exatamente o que eles fizeram. Eles ficaram com uma ponta compradora para o nosso Ibovespa futuro até ao meio-dia, 1h da tarde eles inverteram a mão e o nosso índice inclusive deu uma corrigida um pouco mais intensa em relação a essa movimentação de congestão entre 10 horas e meio-dia, só que depois o nosso índice o quê? Retomou aquela movimentação de alta e a gente chegou aí a fechar com uma valorização em relação ao fechamento do pregão de ontem de 630 pontos. Eles tiveram uma projeção aqui de prejuízo, no caso do Ibovespa futuro, de 170 pontos em relação ao preço médio. No dólar, pessoal, eles ficaram aí com uma ponta compradora até 1h da tarde. Uma ponta inclusive leve. A gente está observando que no pregão de ontem e também no pregão de hoje, eles tiveram umas pontas de compras e de vendas no dólar mais comedidas em relação àquelas movimentações bem mais expressivas que a gente estava acompanhando nos pregões anteriores. Bom, e quando eles viraram a mão para a ponta vendedora, às 2h da tarde, a gente tinha marcado o quê? O topo de cotação para o nosso dólar futuro, em 3.250,5. Depois disso a gente teve um recuo em relação à moeda americana, só que isso, mesmo assim, não foi suficiente, porque eles ficaram com o preço médio em relação ao preço final de uma projeção de prejuízo de 1,5 ponto no nosso mercado futuro.
dando uma olhadinha lá nos contratos em base diária, vocês estão lembrados, né? No pregão de terça-feira a gente chegou até a comentar com vocês que eles fizeram o quê? Toda a recompra de todo aquele movimento de venda que a gente observou no nosso Ibovespa Futuro. Inclusive, essa movimentação semanal do gráfico que a gente está colocando para vocês aqui, a gente chegou até a comentar com vocês que a gente podia ficar realmente zigue-zagueando até o vencimento do contrato, que vai ser agora na próxima semana. Por quê? Porque eles estavam com uma ponta vendedora. Só que nessa semana, o que eles fizeram? Aquela ponta vendedora nos contratos do Ibovespa Futuro praticamente sumiu. Eles tiveram uma forte movimentação compradora nos contratos futuros. Isso, inclusive, ajudou a movimentação positiva dos nossos preços. Inclusive, o fechamento do pregão de hoje é a máxima para o contrato. A gente fechou aqui em 61.280 pontos. A gente observa aqui o quê? A máxima para o contrato V, que vai se encerrar agora na próxima quinta-feira. Bom, em relação à movimentação deles no dólar futuro, o que eles fizeram hoje? Essa ponta vendedora chegou a diminuir um pouco essa ponta vendedora mais para o final do pregão e eles estão acumulando nesse contrato do dólar 11 milhões em vendas. Então, essa movimentação negativa hoje em relação ao fechamento do pregão de ontem, a gente chegou a cair no dólar 11 pontos e eles atuaram aí na ponta vendedora e estão ainda com uma ponta vendedora para o dólar futuro no nosso mercado. Bom, dando uma olhadinha lá nos nossos ativos, olha que interessante, pessoal. A gente já tinha observado no nosso giro que eles estavam atuando como carro-chefe nas ações do Banco Bradesco. Inclusive, a ação estava subindo cerca de 1% aí no nosso giro. E no final do pregão de hoje, a gente teve aí uma valorização de quase 1,5% para o ativo. E na ponta vendedora, eles estavam atuando como carro-chefe nas ações preferenciais de Petrobras. O ativo estava subindo cerca de 1,20% e terminou aí com uma valorização menor de 0,86% no nosso mercado. Bem interessante essa movimentação de leilão de fechamento. A gente vai destacar que eles atacaram as ações de peso, como Bradesco, Itaú, cada uma delas, pessoal, 60 milhões em compras somente no leilão de fechamento. Também atacaram as ações da Ambev, 40 milhões no fechamento. Atacaram também as ações de Itaúsa, 30 milhões no fechamento. Atacaram também as ações ordinárias de Petrobras, no caso aqui de 30 milhões de reais. Então, quer dizer, basicamente ações de peso e de visibilidade, conforme sempre a gente está comentando com vocês aí que eles estão atrativos para esse tipo de ativo do nosso mercado. Bom, em relação à variação, eles chegaram até a perder mais porque a variação média positiva dos ativos que eles venderam foi maior do que os ativos que eles compraram. Só que como o volume comprador foi bem mais expressivo, eles tiveram aí uma projeção de lucro de pouco mais de 1 milhão no nosso mercado à vista no pregão de hoje. E no mercado de opções, pessoal, vocês estão lembrados que ontem eles deram show nas opções de Petrobras e hoje eles deram show nas opções de Vale. Inclusive aqui uma projeção de lucro bem expressiva aí para o nosso mercado. Foram lucrativos também nas duas pontas. E no caso de Petrobras, a gente já tinha observado no nosso giro que eles estavam numa ponta vendedora nas opções de Petrobras e aumentaram essa carga até o final do pregão de hoje, muito em função também desse aumento de caos até o final do pregão. No caso de Vale, a gente já tinha observado que eles estavam com uma ponta compradora nas opções de Vale e eles aumentaram essa ponta compradora até o final do pregão de hoje. Dando uma olhadinha lá no nosso quadro, a gente percebe aqui que no caso de Vale foi o dia de show. Por quê? Os ativos que eles atuaram na ponta compradora, 23% de variação média. E os ativos que eles atuaram na ponta vendedora de Vale, 4,20% de variação média para esses players que a gente acompanha. Bom, no caso de Petrobras, eles tiveram uma ponta perdedora para os ativos que eles andaram na ponta compradora, eles perderam 0,96%, só que a ponta vendedora deu para compensar essa movimentação. Como a ponta vendedora eles tiveram um volume bem maior no nosso pregão, eles tiveram aí como compensar esse volume que eles perderam nas opções de compra de Petrobras. Viram como é que é interessante a pressão de preços que esses participantes fazem nos nossos ativos? Vamos falar agora da nossa evolução semanal, já que hoje é sexta-feira e a gente vai tratar com vocês aí também dessa evolução semanal para os nossos principais ativos. Dando uma olhada no Ibovespa, em base semanal, a gente teve aí uma variação positiva, conforme a gente já tinha visto pelo gráfico, no caso do Ibovespa, pessoal, de 4,7%. Também o Ibovespa Futuro, 4,44%. E dá uma olhada no fluxo estrangeiro por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. No caso do Ibovespa, eles compraram mais de 1 bilhão de reais. No caso do Ibovespa Futuro, quase 600 milhões de reais.
Isso ajudou realmente a impulsionar o nosso mercado. E no dólar comercial a gente fechou aí uma semana em baixa, uma baixa de praticamente 1%, e o dólar futuro um pouco mais, fechado aí a 3.241. No caso aqui do dólar, pessoal, o acumulado da semana, eles ficaram bem leves aqui de uma ponta vendedora, apesar que eles já acumulam no contrato 11 milhões de reais de ponta vendedora, muito em função da movimentação deles no pregão da semana passada, do dia 30. Só que, se a gente observar uma alta expressiva, conforme a gente está vendo aí para o nosso índice nessa semana, a gente tinha que ter, em tese, uma desvalorização mais forte para a moeda americana. E isso não aconteceu com tamanha proporção da alta que a gente teve para o nosso mercado. E se a gente observar aqui o fluxo acumulado do contrato nessa semana, realmente eles estão numa ponta vendedora, mas não é uma ponta vendedora bem expressiva aí no nosso mercado. Bom, dando uma olhada aqui nos nossos ativos, pessoal, quem foi o carro-chefe de compras no nosso mercado? As ações preferenciais de Petrobras. Compraram mais de 200 milhões de reais e o ativo correspondeu a uma valorização de mais de 12% no nosso mercado. Lembra que a gente está sempre comentando com vocês, inclusive na semana passada a gente chegou a comentar que o fluxo estava bem aderente nas movimentações de preços de Petrobras? Isso não foi diferente. Nessa semana aí, praticamente 1/5 de todo o volume comprador vieram aí acumular nas ações preferenciais da companhia. Bom, também eles compraram, pessoal, as ações do setor bancário. Banco Bradesco, 160 milhões, Itaú, 120 milhões, Banco do Brasil, 72 milhões. Então, aquela nossa teoria de ações de peso e ações de visibilidade continua. Até a Ambev, que fechou com uma desvalorização nessa semana de 0,8, eles atuaram na ponta compradora. E quem ficou de fora dessa cesta nossa? As ações de Vale. Tanto a Vale ordinária quanto a Vale preferencial. A Vale preferencial eles venderam um pouco menos, o ativo subiu mais. E a Vale ordinária eles venderam um pouco mais e o ativo subiu um pouco menos. Só que no caso de Vale, vocês que estão acompanhando aí as nossas análises em base semanal, pessoal, Vale vem de 8 semanas consecutivas de fluxo comprador por parte deles. Então essa é a primeira semana de fluxo vendedor depois dessa onda compradora de 8 semanas por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Então, natural movimentação de possível realização de lucros, e o ativo nessa semana aí teve uma variação positiva no nosso mercado, e a gente consegue até perceber, mesmo na realização de lucros, quando eles fazem uma pressão de venda um pouco maior, a gente vê que o ativo sobe menos, e quando eles fazem uma pressão de venda um pouco menor, o ativo se solta um pouco mais, tendo uma valorização um pouco maior no nosso mercado. Bom, para os ativos do nosso setor de siderurgia, já que a gente falou de bancos, Petrobras, Vale, a gente vai comentar com vocês que as ações da Gerdau, eles tiveram uma ponta compradora de 30 milhões, e Gerdau, né, que a gente chegou a comentar um tempo atrás com vocês, era o patinho feio, contra a Goal, que era aí a ação preferida por parte deles, também compraram as ações da Goal nessa semana. Inclusive, eles ficaram com cerca de 27 milhões de ponta compradora. Só não apareceu aqui porque a gente pega as 15 empresas, né, os 15 ativos de maior volume comprador. Então eles compraram as ações da Goal em 27 milhões, e a Goal nessa semana inclusive teve uma variação positiva de 2,5%. Para a gente completar o setor de siderurgia, também tiveram compradores em Uzi Minas, 15 milhões, também em CSN, 10 milhões. Então, a gente já comentando aí os principais setores do nosso mercado, a gente consegue ter uma noção clara de onde que está indo o dinheiro desses players que atuam no nosso mercado. Na ponta vendedora, pessoal, a gente teve aí uma variação média também positiva. Por quê? Por uma semana que a gente subiu 4,70, até os ativos que eles atuaram numa ponta vendedora, eles tinham que ter realmente aí uma projeção de prejuízo. Então, eles tiveram aqui 4,26 de variação média, só que os ativos que eles atuaram na ponta compradora, eles tiveram 5,22, além do volume comprador ser extremamente maior do que o volume vendedor do nosso mercado. E olha que interessante, pessoal, olha a projeção de lucros que eles tiveram no nosso mercado somente nesta semana. Praticamente aí 42 milhões de reais. Vamos dar uma olhadinha lá naquele nosso quadro que a gente comenta com vocês aí, a evolução que a gente está acompanhando. Nessa semana, a primeira barra, para quem é novo no canal, é a barra de compra, que é a projeção de lucro que eles tiveram. Olha o tamanho da projeção de lucro. Eles perderam nos ativos que eles venderam, realmente eles perderam aqui um pouco, e eles ficaram com um saldo na semana de 42 milhões e 400 mil reais de projeção de lucro no nosso mercado. A gente está completando nessa semana a 13ª
terceira semana consecutiva que a gente está gerando esse gráfico para vocês. E a gente sempre comenta, observem as semanas que eles ganham. Eles tiveram também semanas perdedoras, inclusive aqui 4. Das 13 semanas, ganharam em 9 e perderam em 4. Além deles ganharem 9, quando eles ganham, dá uma olhada no volume, pessoal, do que eles quando eles perdem. Então, é bem interessante a gente acompanhar realmente a pressão de preços que esses participantes aí faz nos nossos ativos. Espero que a gente tenha feito aí um giro bem interessante para vocês, que vocês que acompanham o nosso canal fiquem ligados no comportamento desse fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha e fazem pressão de preços aí nos nossos ativos. Quem gostou do vídeo, pessoal, mais uma vez eu solicito, coloca lá no botão gostei e se inscreva também no nosso canal, espalhe aí para os seus amigos que fazem parte do mercado financeiro ou que querem aprender sobre o mercado financeiro, para atuar no mercado financeiro, para que eles comecem a dar uma olhada nesse tipo de investidor que atua no nosso mercado. Fiquem à vontade realmente para poder espalhar o nosso canal, para quanto mais pessoas ficarem ligadas para quem realmente tem o poder de inflexão dos preços no nosso mercado. Ok? Um excelente final de semana para todo mundo. Agora vamos dar uma descansada. Essa semana foi uma semana de presente aí, praticamente, para o nosso fim de ano. E a gente espera também que tenha mais presentes por parte desse fluxo estrangeiro que a gente está acompanhando. E a gente vai ficar sempre ligado, dia a dia. E no final de semana a gente vai fazer o resumão para vocês. Um forte abraço a todos e até semana que vem, pessoal.